Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo, Vinícius Bonacorsi. Uhul. Falei certo o sobrenome, Vini? Falou certinho. Italiano. É difícil, mas você falou certo. E é italiano, não? É italiano. Ótimo. Você tá bem? Muito obrigado por aceitar o convite de participar desse humilde podcast. E hoje a gente vai falar sobre algo bem interessante, que é backlog e estratégia, né? É isso aí, Paulo. Obrigado, antes de mais nada, obrigado pelo convite, tá? É um prazerzão estar aqui, falando um pouquinho sobre produto, sou apaixonado por esse tema e vamos embora. Vamos começar, então. Um backlog de produto grande é um sinal de ambição ou de confusão estratégica? Eu acredito, Paulo, que assim, um backlog grande, ele pode ser fruto de uma genuína ambição de produto, tá? Eu não descarto isso. Não é uma coisa que eu invalido. O problema do backlog grande é que ele acaba sendo vítima do seu próprio tamanho, no final das contas, né? E é uma tendência natural que quanto maior for o backlog, maior vai ser a distância para a estratégia do produto, porque você está alimentando ele com muitas coisas, e se você tem mais coisas ali, mais disperso vai ser o seu backlog da estratégia. Você vai acabar distanciando ele da sua estratégia de uma maneira até natural, tá? É um comportamento meio natural assim das coisas, né? A grande questão é que ter uma boa estratégia é diretamente proporcional a você ter uma priorização clara, tá? E no fim do dia, ter um backlog de qualidade, ter um backlog que não é necessariamente pequeno, mas ele tem o tamanho exato ali para o que o seu produto precisa, ele está muito atrelado a uma questão de priorização, né? É um exercício que todo Product Manager busca, é o fundamento do Product Manager, né? A capacidade de priorizar, mas é um desafio, porque se fosse fácil a teoria, né? A gente só teria produtos maravilhosos e features incríveis e todo mundo estaria muito satisfeito com todos os produtos. E não é assim que acontece, né? Então, assim, no fim do dia, se você tem uma priorização clara, a tendência é que isso se reflita no seu backlog, né? E aí, de novo, né? Eu estou falando aqui baseado numa experiência que eu acumulei durante esses anos aqui em produto e que me apontam para essa direção. É claro que a gente tem alguns outliers, alguns produtos que são mais específicos, e isso vai ficando cada vez mais verdadeiro conforme o segmento é mais específico ou mais técnico, que o backlog precisa ser gigante, porque o produto tem uma complexidade tal qual esse backlog gigante mostra. E tá tudo bem. O ponto para mim, que um backlog grande, ele tende a afastar, de uma maneira geral, tende a afastar o produto da sua estratégia, tá? Para mim é o resumo da ópera. Ok, a gente vai entrar num episódio polêmico, não? Com certeza. Polêmico. Enfim, recados. Você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas, pelo amor de Deus. É só 2 cliques. Clica em classificar, 5 estrelas, ok. 3 cliques. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, clique no botão inscrever, deixe seu gostei e comente. Mas caso você não queira comentar, só deixa o curtir que já está valendo. E você que está nos ouvindo e assistindo, siga o Vini no LinkedIn, tá bom? O link do perfil do Vini tá na descrição do episódio aqui. Vai lá, segue ele diariamente vem fazendo conteúdo lá no LinkedIn sobre produtos, sobre estratégia, muito bons os conteúdos, então siga o Vini lá, tá bom? E também, o mais importante esse episódio é um oferecimento da Terra, a maior e melhor escola de carreiras digitais da América Latina, está com a gente mais um ano e está patrocinando a gente aqui. Link está na descrição com um cupom exclusivo, vai lá acelerar a sua carreira. E também, além da Terra, a Amplitude, a maior e melhor ferramenta de Product Analytics do mundo, segundo a Gartner, também está nos patrocinando esse ano. Então, vai lá, link está na descrição, de um e-book exclusivo
que o pessoal da Amplitude, da Project Minds, traduziu pra gente, que se chama Project Analytics for Dummies. Então, ótimo, é um e-book que claramente o PG faria, mas eles fizeram primeiro e nos disponibilizaram uma versão em português. Então, o link está na descrição, é gratuito. Vai lá, baixa o e-book, compartilha e é isso, tá bom? Recados dados, a gente vai entrar agora para falar sobre estratégia, backlog e afins. Um ponto que o Vini nos trouxe na primeira resposta é a correlação, digamos assim, do backlog, da priorização do backlog com a estratégia. Isso reflete uma visão da Reforge, um e-book que a gente traduziu há alguns anos atrás. Eu vou tentar achar esse e-book e coloco o link na descrição também do episódio. A Reforge, ela reforça isso, que muitas das vezes, a maioria das vezes, não é falta de priorização em si. A falta de priorização está atrelada a uma estratégia pouco clara. Então, estratégias mal definidas tendem a gerar uma confusão na priorização. Isso é a Reforge que fala, então o link do e-book, vou tentar achar, vai estar na descrição aqui. Dito isto, Vini, em um mundo perfeito, digamos assim, como que você descreveria a relação entre o tamanho do backlog e a clareza da estratégia do produto? Você deu uma pincelada na sua primeira resposta, e aí aqui a gente vai tentar entender um pouco mais a fundo de como que você descreveria essa relação. Boa, Paulo. Assim, né, falar de mundo ideal é sempre um desafio, né? Porque a gente flerta ali para fazer algumas afirmações que depois elas acabam até voltando contra a gente e sendo difíceis até da gente sustentar, né, em alguns momentos. Mas, bom, dito isso, né, dito essa dificuldade, é uma relação direta, assim, como eu falei, como eu já pincelei. Para mim, quanto mais enxuto e menos prolixo for esse backlog, no final do dia, melhor ele vai traduzir a estratégia do produto, melhor ele vai colocar o produto mais próximo dessa estratégia, né? Mas eu só queria voltar num ponto que você falou antes, Paulo, dar um passo atrás, porque a falta de clareza... Porque assim, a gente está aqui trabalhando num cenário em que você tem uma estratégia clara e a partir da estratégia clara você prioriza o backlog, mas está tendo essa dificuldade. O passo atrás que você deu é muito importante, porque em um cenário em que a estratégia não é clara, se torna ainda mais difícil fazer essa gestão do backlog e fazer essa priorização, né? Então, assim, a gente precisa partir do princípio, e aí falando de mundo ideal, por isso que eu estou fazendo esse link, a gente precisa partir do princípio que a sua estratégia de produto ela se sustenta, ela está baseada numa análise criteriosa de o que é o seu produto hoje, aonde seu produto quer estar daqui a um ano, quem são seus concorrentes, como é que está o mercado, como é que está a tua arena competitiva e por aí vai. E aí, bom, o que eu defendo em relação ao tamanho do backlog é que eu tenho uma frase que ela é meio polêmica e eu tenho usado ela bastante nos meus conteúdos e comentários. Assim, backlog não é repositório de ideias, não é um depósito de ideias, né? Backlog não é lista de tarefas, backlog ele tem lógica, ele tem critério. Então, assim, eu acho que para a gente confundir backlog com um depósito de ideias é um pulo, sabe? É uma linha tênue ali, porque uma das coisas que a gente luta, né, no nosso dia a dia é fazer, a gestão da criatividade. Ideias, todo mundo tem o tempo todo. Boas ideias, também. Só que assim, nem toda boa ideia vai servir para o seu produto, nem toda boa ideia vai precisar estar no seu backlog nesse momento. Então, eu começo respondendo essa questão da relação direta com isso. Backlog não é um depósito de ideias, não é um repositório de ideias. Existe um lugar específico para a gente trabalhar hipóteses, para a gente trabalhar essas ideias aleatórias e que não vai contaminar e não vai poluir
o backlog. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma e é como eu acho que uma gestão saudável de produtos funciona melhor, né? Em que eu consigo separar essas duas coisas. Ideias aleatórias que vão precisar de validação, vão precisar a gente estressar elas um pouquinho mais, e o que é backlog de fato, que já está validado, que já está claro para todo mundo que vai colocar o nosso produto mais próximo da estratégia, né? E eu acho que assim, e é por isso que eu gosto de falar muito também de processo de produto, né? Porque num processo de produto que faz sentido para mim e que deixa as coisas claras para todo o time, é que você primeiro trabalha nesse backlog de hipóteses, cara, vamos fazer uma lista aqui só de hipóteses, trabalhar nelas do início ao fim, entender o porquê que a gente está pensando elas, entender que dados que sustentam elas, antes de jogar isso no backlog, né? Então, no fim do dia, um backlog mais enxuto, ele tende a simplesmente localizar o produto, mas é literalmente como se fosse uma localização geográfica do produto. Um backlog do produto mais enxuto, mais direto, ele pinça o produto e coloca ele do lado da estratégia, coladinho da estratégia, né? E é por isso que eu gosto de fazer essa separação muito clara entre esse backlog de ideias, que é mais aleatório, mais caótico, né? Por que não caótico, mas que ele não contamina e não polui o backlog. Quando você falou em não é repositório de ideias, eu já ouvi de algumas pessoas que usavam o Jira para colocar as ideias que eram dadas no meio da reunião. Então, eu acho isso arriscadíssimo. Porque não faz sentido, não? Existe o bloco de notas, existe o Word, existe outros lugares para você anotar as ideias. Exatamente. Para depois você ver se faz sentido ou não. E outro, cá entre nós, ô Vini, cá entre nós, ninguém tá ouvindo a gente, certo? Se a gente for anotar todas as ideias que dão nas reuniões, você não faz nada. Né? Você faz uma gestão de ideias. Você é um gestor de ideias. No final a gente vai escrever 4 livros do Senhor dos Anéis em um dia. Exatamente. E aí, Paulo, cara, foi bom você tocar nesse ponto, porque eu ia pegar esse gancho para falar. Eu sei que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no tema, mas sobre a questão da gestão por outcomes. Né? Desculpa até estar me antecipando aqui, mas é porque ele é um gancho que faz sentido, né? Quando eu falo que toda a gestão do produto, toda a gestão do backlog e tudo mais, ele deve funcionar a partir dos outcomes, é claro que isso é um generalismo, né? E que, eventualmente, uma ou outra história do backlog, uma ou outra questão do backlog, ela vai resolver um problema técnico, um débito técnico que o produto tenha. Tá? Mas a questão do outcome ela vem para complementar o que eu tinha falado antes, né? O seu backlog ele tem que estar majoritariamente preenchido por histórias que são guiadas pelo outcome, né? E assim, aí a gente fala da diferença do outcome para o output mais à frente e tudo mais, mas eu já queria fazer essa introdução porque o outcome ele entra exatamente nesse momento da conversa. A gente vai falar agora sobre isso. Qual que é a definição de outcome e output para você, Vini? Cara, para mim, o outcome ele é um resultado tangível que vai mexer o ponteiro do produto do ponto de vista do usuário, tá? Vou tentar refinar aqui um pouco a resposta, tá? É uma mudança clara que você vê na forma como o usuário percebe o seu produto. Ele pode não ser uma feature. Ele pode, assim, um outcome ele pode não ser uma novidade do produto em termos de feature, uma nova funcionalidade. Enquanto output, ele tende a ser muito mais centrado numa entrega de features, numa entrega de novas funcionalidades, né? Então, o outcome ele tem um lado um pouco mais aspiracional, no final das contas. E tudo que é mais aspiracional necessita de uma explicação um pouco mais mastigada, a gente precisa ir e voltar nesses conceitos e tudo mais. Mas o outcome, para mim, é isso. É uma mudança prática na percepção do produto
pelos seus usuários. Tá? É um impacto positivo neste sentido de mudança de percepção, mudança de comportamento. Tudo que converse com esses termos, isso para mim é um outcome. Enquanto o output ele está mais atrelado a uma questão pura e simples de uma entrega de funcionalidade. Tá? E ele está pouco preocupado em mudança, em entregar impacto real e definitivo ali para os usuários. E aí a gente começa a entrar num caminho que ele é um pouco nebuloso, principalmente para quem está iniciando a carreira em produtos, e até mesmo para algumas pessoas sêniores da área que tendem a ter uma opinião um pouco contrária a isso que eu vou falar, que é tudo, e aí você pode falar que eu estou errado também, Vini, mas tudo que o time faz gera impacto, de alguma maneira. Vai gerar impacto, ou positivo ou negativo, mas vai gerar impacto. A gente colocaria como outcomes débitos técnicos e bugs, dado que, com uma condição, eles priorizados pelo impacto que será gerado? Para o meu entendimento, sim, sem dúvida, Paulo. Porque dependendo do débito técnico, dependendo do bug, e aí é claro, né, assim, a gente vai encontrar pontos de vista que eventualmente vão divergir disso, e tá tudo bem, desde que a gente não fuja muito da linha de raciocínio. Mas o ponto existem débitos técnicos que não inviabilizam a jornada do usuário na sua totalidade, mas que empobrecem muito a percepção dele em relação ao produto. Então, a partir do momento que você resolve um problema técnico sem entregar nenhuma novidade, porque, de novo, o outcome está desassociado de novidades especificamente, né? Ele está mais associado a impacto. Então, sim, débito técnico, para mim, tem tudo a ver com... resolver débito técnico tem tudo a ver com entregar outcome, porque, cara, você está trabalhando para enriquecer a experiência do usuário no final do dia, o que é impacto. E como que, aqui só entre nós, a gente fala muito de priorização de backlog, e automaticamente quando a gente fala de priorização de backlog, a gente está falando, a gente associa muito, como a gente falou, em ideias novas, coisas novas, iniciativas novas, features novas, funcionalidades, IA, né? Hoje em dia tudo é IA. Mas como, na sua opinião, na sua experiência, como que você conseguia priorizar e fazer essa gestão de backlog onde tinha coisas novas, débitos técnicos, bug, porque isso é uma guerra, é uma discussão eterna com o time de engenharia, com o time técnico, que não, precisamos priorizar bugs, não, precisamos priorizar débito técnico. Aí a pessoa de produto... Aí tem pessoas de produtos que olham para isso e falam assim, então a gente precisa começar a codar com qualidade, né? E aí começa toda uma guerra civil ali. Como que você faz essa gestão mesclando isso no backlog? Cara, dependendo da equipe que você tenha, isso é um desafio maior ou menor, né? A gente, dependendo do perfil, tanto do seu produto quanto do seu time, isso é um desafio que ele pode ser relativamente simples, mas pode ser um desafio absurdo, né? Cara, no fim do dia, eu gosto muito de falar sobre gestão de produtos ou estratégia de produtos drivada por outcome, né? Eu estou dando esse passo atrás para poder falar que estratégia de produto derivada por outcome, para mim, tem muita relação com um processo de discovery de mais qualidade, tá? E aí eu acho que entra um ponto crucial. Equipes de produto, de uma maneira geral, principalmente as equipes que conhecem muito o produto, as equipes que estão juntas há muito tempo, tendem a não olhar para o processo de discovery como deveriam, tá? Pelo menos esse é um sintoma que eu percebi, né? Eu acho que quanto mais conhecimento você tem do seu segmento, do seu produto, você tem mais percepção de que você precisa menos do discovery. E eu particularmente acho isso um tiro no pé, né?
Então, assim, se eu tenho um processo de discovery melhor, a tendência é que eu minimize algumas histórias capengas no backlog, algumas entregas que foram mal feitas, porque eu entendi melhor a necessidade e, portanto, eu consegui entregar melhor. Né? Então, assim, olhar para o processo de discovery diminui esse problema que você traz, Paulo, na minha visão. Tá? E o outro ponto é um aspecto que é um aspecto mais técnico, tá? Que é literalmente olhar para o capacity do seu time. Né? Entender o capacity do seu time, entender o perfil do seu time, entender como é que o seu time lida com as decisões de produto, faz muita diferença. Né? Eu hesito muito em falar sobre dividir 50% do tempo do time resolvendo bug e 50% tratando novas coisas. Eu não consigo fazer essa divisão por tempo. Se isso for um defeito, é um defeito meu. Mas eu não consigo fazer essa divisão por tempo. Então, assim, portanto, como é que eu acho que a gente melhora isso, Paulo? Como é que a gente equilibra isso melhor? Olhando para o processo de discovery com mais carinho, tá? Melhorando a qualidade dos nossos testes, por exemplo. Entendendo melhor o perfil do time pelo capacity do time, pelo perfil técnico do time. Então, assim, tem um pouco desse olhar mais para o indivíduo ali, para quem é que está por trás do código, para quem é que está digitando e tudo mais. Tem um aspecto mais pessoal que eu gosto de trazer para esse tipo de gestão. Tá? Mas, cara, para mim, também, a gente não pode esquecer de uma matriz básica de esforço-impacto. Assim, às vezes a gente quer reinventar a roda também com alguns processos, com alguns truques. Product Management está envolto em um monte de framework que ninguém usa, ninguém lê, que quando você chega na área, você fica apaixonado por eles e logo depois você fala, cara, esquece, isso aqui não serve para mim no meu dia a dia. Mas tem algumas ferramentas que elas funcionam. Assim, a gente precisa acreditar nas ferramentas também. Então, cara, vamos usar uma matriz de impacto e esforço com qualidade, sabe? Vamos fazer esse exercício crítico aqui do nosso lado, entendendo, cara, isso aqui é um débito técnico, mas vai causar impacto positivo. Então, isso tem que ficar na frente de uma nova feature mesmo. E tá pacificado entre o time, sabe? Então, eu acho que é essa mescla, tá, Paulo? De perfil ali mais olhando para pessoas, olhando mais para a capacity do time, melhorando qualidade de processo de produto, discovery, e usar algumas ferramentas que nos ajudam a trazer essa priorização. Em algumas respostas suas anteriores, você menciona sobre a confusão, né? A gente está falando muito sobre a confusão entre estratégia, backlog, o que basicamente é uma confusão também em definições de objetivos. E aí quando a gente fala entre estratégia, definição de objetivo, a gente vai cair no OKR, né? No uso do OKR. Você pode explicar essa diferença e por que acha que tantas equipes caem nessa armadilha de definir estratégia, definir objetivos, OKRs? Eu tenho um palpite forte porque eu acho que é uma explicação muito humana no final do dia. Tá, Paulo? Estratégia, apesar da estratégia ela precisar ser clara, ela precisar mostrar o caminho, ela tem ali uma receitinha de bolo que a gente tenta seguir e tudo mais, os OKRs, eles são mais táteis. Eu consigo, de certa forma, tocar nos OKRs, entre muitas aspas, sabe? Eu acho que o OKR, ele é uma metodologia, é uma ferramenta que permite que a gente toque no produto, a gente interaja melhor com o produto. Enquanto a estratégia, por definição e por natureza, ela é mais aspiracional e isso distancia do entendimento, né? Mas aí eu acho que também tem um outro problema. Eu acho que nesse boom de agilidade, de gestão de produtos, de product managers, product owners, etc., a gente ficou muito faminto por usar ferramentas o tempo todo, né? E a gente confunde OKRs por isso, porque os OKRs eles estão em todo lugar, em todo tempo, né?
Todo mundo hoje fala em OKRs. Você vê equipes, cara, eu já vi equipes jurídicas usar OKRs para a área. Eu já vi equipes, de contabilidade. E eu não tô usando hipérbole aqui, tá, Paulo? Tô falando literalmente o que eu já vi. Então, é natural. Para mim é natural porque reflete a maneira como a gente lida com essas novas ferramentas, tá? E aí, assim, o que fazer para não cair nessa armadilha, né, de confundir? Eu acredito em education. Eu acredito em pessoas de produto capacitando pessoas do time, pessoas que estão envolvidas ali no processo do produto, para dizer, cara, estratégia é uma coisa, estratégia está muito mais relacionada sobre como a gente quer chegar num determinado objetivo, e OKRs é outra parada completamente diferente que ajuda a comunicar a estratégia, né? Porque, assim, o OKR tem uma função. É óbvio, ninguém está dizendo aqui que o OKR não tem função. O OKR tem a função de traduzir a estratégia, deixar a estratégia mais mastigada e comunicar para o time de uma maneira mais visual ali e tudo mais. Mas, cara, OKRs, assim, são resultados, são objetivos muito mais específicos do que a estratégia ela é. A estratégia, ela é, por natureza, mais ampla, mais aspiracional. Então, cara, como é que a gente acaba com essa confusão? Nivelando conhecimento sobre o que é cada coisa, melhorando a qualidade no final do dia do que a gente escolhe para o produto entregar de novo e por aí vai. Tá? Eu acredito na educação nesse sentido. Só queria dar um passo atrás, Paulo, desculpa, porque me veio, falando sobre OKRs, estratégia, me veio uma outra questão aqui sobre gestão por outcomes, que a gente tinha falado na outra pergunta, que e aí como fazer a gestão, né, cara, do backlog é baseado, tipo, débito técnico eu priorizo, o que gera mais impacto e tudo mais. Uma coisa que eu percebo, cara, que é meio crítica, assim, é quando a gente tá num produto ali meio que recém-lançado ou num produto que está em transformação, que tem players muito fortes ali no mesmo segmento, e a gente fica fixo na cabeça que a gente precisa ter, no mínimo, as mesmas features que eles. E isso acaba com a priorização do time. Isso é uma intoxicação que o backlogger recebe, de certa forma, que torna meio que inviável a gente fazer a gestão desse backlog baseado em outcome, sabe? Se eu considero que o meu produto, sei lá, precisa ter no mínimo as mesmas features do Netflix, cara, e eu tô lançando ele agora, por exemplo, ele precisa ter a mesma funcionalidade, eu vou ter um problema de priorização. Eu não vou saber resolver débito técnico, eu não vou saber o que eu vou lançar, eu simplesmente não vou conseguir, não vai ter time para fazer isso, né? Então, só estou voltando porque essa contextualização ajuda a responder a sua pergunta de como fazer essa gestão do backlog no produto. Não, isso vem muito pro momento, não? A gente está agora no momento em que, independente do segmento, independente do concorrente, se alguma empresa lança alguma ferramenta com inteligência artificial, automaticamente, no mesmo dia, na mesma hora, no dia seguinte, um diretor ou alguém de cima vai falar: você viu essa ferramenta? Seria interessante a gente ter também. Será que não faz sentido? Será que não faz sentido? Ou, o que vocês acham? Olha que interessante. Isso, para pessoas de produtos que não têm uma certa experiência, pode gerar uma ansiedade e uma sensação de eu tenho que fazer. Total. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. E muitas das vezes não é, né, Vini? Total. E cara, isso para mim tem outra consequência, tá, Paulo? Porque isso mexe, de certa forma, com a sua percepção sobre você mesmo, assim, enquanto Product Manager, sabe? Do tipo, cara, se eu não fizer isso, eu vou ser mal percebido. Se eu disser não para essa coisa, para todas essas coisas de inteligência artificial, por exemplo, eu posso ser mal percebido por não estar atento ao que o mercado está fazendo.
Cara, isso é real, isso é um problema que eu já vi e eu converso com gente que traz esse tipo de demanda, sabe? Tipo, cara, se eu não trabalhar com inteligência artificial, eu vou ser mal percebido, porque meu produto não... E assim, ele acaba sendo mal percebido porque ele acha que ele é um reflexo do próprio produto, né? Assim, se o produto dele não tá nos trendings aí de features, de temas e tudo mais, portanto, ele é um product manager desatualizado, ele é um product manager que não entrega valor, não entrega impacto, né? E aí, cara, assim, isso leva a gente para uma discussão que é muito fundamental, né, na área de produto, que é sobre a capacidade de dizer não, né? É claro, gente, assim, todos os profissionais precisam saber dizer não. Assim, isso não é uma dádiva que as pessoas de produto receberam. Não é isso. Mas as pessoas de produto, elas têm essa responsabilidade maior, talvez, em dizer não. Primeiro porque qualquer mexida que ela faça no produto vai impactar muita gente. Ou pelo menos tem a tendência de impactar muita gente, né? E segundo, porque, cara, ela é responsável também pelos resultados financeiros do produto, sabe? Então, uma mexida errada nesse sentido de vamos por esse caminho de inteligência artificial porque esse é o futuro. Aí esse negócio não dá certo, esse negócio, sei lá, piora a arquitetura do produto ou causa uma série de rupturas e fricções ali na experiência, eu tenho churn na base, eu perco dinheiro, olha o tanto de coisa que isso pode acabar gerando, sabe? Então, essa capacidade de dizer não, esse senso crítico, essa criticidade ali do produteiro, cara, ela é muito real e muito urgente, assim, para mim. E outra, né, é o que você falou, assim, um CEO, um CPO, um VP falando a gente podia fazer isso, tem muito poder, né, cara? Tem, e não adianta os paladinos virem falar que não, mas aí não sei o que, basta você. Não, no mundo real, se você está numa reunião e de repente o CEO, o VP, o CPO mete pô, a gente deveria ter isso no nosso produto. Não adianta você falar, você pode falar não, mas pô, você não vai falar não para ele, você vai falar não pro seu direto. Você fala, pô, não faz sentido, pô, vê lá direito, tal, pô, será? Mas cria essa sensação de tipo, putz. Exato. E aí, cara, e sabe o que isso gera no fim do dia? Trabalho. Porque você vai ter que, provavelmente, parar, pegar dado, olhar pesquisa, fazer. Provavelmente isso vai gerar um PowerPoint, porque a gente trabalha assim, não tem jeito, para mostrar ali para essa pessoa aliás, para mostrar e assim, tentar convencer, né? Porque depois você pode acabar não conseguindo, de que não faz sentido. Assim, cara, esse tipo de questionamento ele gera trabalho, sabe? E às vezes é um trabalho que é só pra você provar que não faz sentido. É muito doido isso na minha cabeça. É isso. E aí, a gente falando de estratégia, ainda mais em IA, com inteligência artificial, a gente fez um episódio com Alexandre Guzmão, em que ele fala sobre, ele é diretor sênior na Vtex, ele fala sobre o papel da alta liderança em relação a isso de inteligência artificial e como incluir a inteligência artificial de forma mais eficiente na estratégia. Não é apenas chegar e falar, a gente poderia ter tal coisa. É a alta liderança olhar o mercado, entender, identificar e ter duas versões de estratégia, né? A estratégia mesmo, de tipo, pô, a gente tem a estratégia do ano, como que a inteligência artificial nos ajuda a entregar a estratégia do ano? E tem a outra estratégia que é de posicionamento de mercado, de longo prazo, visão de longo prazo, que é como que eu trago isso daqui para ser um diferencial de mercado, como que eu faço isso para... Então, isso não é longe de mim. Muitos lugares vão falar que isso cabe o PM fazer. Não sei se cabe o PM fazer, porque aí a gente está colocando uma responsabilidade muito grande
entender do mercado é totalmente diferente de você ter essa visão que se espera de alguém de alta liderança, né? Que ele tem um olhar 360 do mercado em si. Como que o PM que está inserido num contexto ali do seu produto tem que fazer essa leitura de mercado, né, Vini? Perfeito, perfeito. E outra coisa, se você leva isso para uma realidade de grandes corporações, a gente tem que lembrar que um executivo que toma esse tipo de decisão, ele precisa atender outro tipo de interesse também, né? Você tem ali provavelmente um conselho administrativo, você tem ali pressão de acionistas, dependendo do segmento, você tem transformações acontecendo que elas estão num nível que o PM não olha, sabe? E é claro, é normal. O PM tem um objetivo ali mais específico, está dentro de um universo ali mais fechado ali do produto, e esse cara tem uma outra visão, né? Completamente no nível mais macro, né? E o que você falou sobre separar, resumindo, né, o que você falou, assim, sobre separar a estratégia em duas partes, talvez, eu acho que, cara, é perfeito, assim. Acho que um questionamento é o seguinte: cara, dá para eu ter alguma coisa de valor relacionada à inteligência artificial no meu produto ainda esse ano? Ah, dá. Beleza, vamos pensar e tudo mais. Mas também, se não der, não é para ficar preocupado ou ficar encucado com isso, sabe, Paulo? Se você não entregar algo de IA do seu produto esse ano, mas o resto todo você fizer certinho, tá tudo bem. E aí eu acho que é o que você falou de uma estratégia mais ampla. Cara, como é que a gente se beneficia de IA para daqui a 5 anos? Assim, como é que vai estar a IA daqui a 5 anos para que eu monte a estratégia do meu produto para se beneficiar disso lá naquela janela de tempo, lá na frente, sabe? E isso para mim faz sentido. E falando em estratégia clara, como que você define, Vini, uma estratégia clara? Eu gosto de um tripé, tá? Para falar de estratégia clara, Paulo. Para mim, uma estratégia ela precisa comunicar o que ela vai resolver. Assim, qual o problema que a estratégia desse produto está resolvendo? Está atrelado a objetivo, tem gente que chama de objetivo, tem gente que chama por outros nomes, mas assim, eu prefiro frases, essa frase ela resume bem, comunicar qual o problema a ser resolvido. Esse é um pé do tripé. O outro tá muito mais atrelado ao como fazer. E aí talvez seja a parte mais importante do tripé, na minha visão, né? Ela comunica como que o problema vai ser resolvido. E isso pode variar infinitamente de produto para produto, mas ela precisa ter esse como. Isso para mim é fundamental, né? E o último tripé, e ele faz sentido também ser o último, porque ele para mim está mais relacionado ao efeito que isso vai causar na tua base de usuários, efeito em comportamento, talvez, algo nesse sentido. Mas ele está, de novo, o foco dele é falar de efeito, sabe? O que a estratégia vai impactar realmente na tua base de usuários. Para mim, estratégia clara, se ela tiver esses 3 pontos, ela não precisa de muito mais coisa, tá? Não precisa a gente dar muita volta. Se esses 3 pontos estiverem bem endereçados, para mim super funciona, tá? Ótimo, perfeito. Então, é isso. Falamos sobre backlog, estratégia, objetivo, tamanho, como mensurar, como repriorizar, como definir um backlog. Com Vinícius Bonacorsi. Vini, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma aula ouvir você. Acho que é muito enriquecedor o nosso papo aqui. E é isso. Você que nos ouviu até aqui e nos assistiu, quer seguir, quer conversar com o Vini, quer ter mais exemplos, cases, como que ele faz, dicas, siga ele, siga o Vini no LinkedIn, o link está na descrição aqui do episódio, tá bom? E também o link, já vai ter começado o Campeonato Brasileiro, sim, já, mas o link para você baixar o Cartola e jogar o Cartola, o maior fantasy game do mundo, segundo eu, né? Vai estar também na descrição, porque eu estou jogando. Então, enfim, é isso.
O meu passatempo é ficar vendo o Gato Mestre falando que eu devo escalar jogadores do Palmeiras ao invés do São Paulo, que é um absurdo. Ô, Vini, de novo, muito obrigado. Volte sempre. As portas do PG, as portas do PG estão abertas para você. E é isso. Você que nos ouviu e assistiu até agora, nos vemos no próximo episódio. Beijos, tchau, fui.